A paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar o Senhor nesse momento. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Graça e paz, queridos irmãos, um prazer novamente meditar na palavra do Senhor, juntamente com a Igreja do Senhor e aqueles que nos acompanham agora, nesse momento. No texto de hoje quero compartilhar o Evangelho de Marcos, no capítulo de número 7. Nós vamos ler dos versículos de 1 até o 15. Marcos 7, de 1 ao 15. As Sagradas Escrituras nos dizem assim: os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém reuniam-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda:
vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês os dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho. E fazem muitas outras coisas semelhantes. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam, não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Querido Deus, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez em oração, clamando por esta palavra, que a mesma venha nos ensinar e que o seu povo seja tratado pela ação do seu Espírito. E assim, ó Deus, ela multiplique conforme a sua vontade. Nós te bendizemos e pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar com cada um de nós agora, Pai querido, no poder que há no nome de Jesus. Amém. Então, estamos aqui para, nesse momento, refletir sobre a verdadeira adoração. Apenas discurso não basta. Nós precisamos sair do discurso para a prática. Aqui percebam bem que os fariseus, como o texto diz, e alguns escribas vindos de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Muitos se reuniam em volta de Jesus, entretanto aqui fariseu e escriba se reunindo em volta de Jesus, boa coisa não estava para acontecer, ou mesmo se cogitar. Fariseus e escribas sempre estavam ali em volta de Jesus, procurando uma oportunidade para colocar Jesus à prova, para encurralá-lo e achar então uma oportunidade de condenar ao nosso Senhor Jesus. Se a gente observar os discípulos de Jesus, conforme o texto diz, eles estavam sendo observados por estes fariseus e escribas, porque eles estavam comendo sem se lavar, sem lavar as mãos. Hoje, se não lavarmos as mãos, já estamos sendo alvo de preconceito, não é verdade? Falta de prudência, de sabedoria, mas naquela época era a tradição dos judeus. Então eles iam para a rua e vinham e não se lavavam. E então esses fariseus e todos os judeus observavam o comportamento dos discípulos de Jesus. E assim continuamos hoje, não para a observação da lei, mas nós estamos sempre sendo observados como discípulos de Jesus a respeito das nossas atitudes, das nossas falas, e assim então nós caminhamos em direção ao bom testemunho do nosso Senhor Jesus e do Evangelho que nos foi dado. E aqui diz assim, olha, eles observavam a tradição dos anciãos. Os anciãos, aqueles mais experimentados e que vinham passando os ensinamentos de geração em geração. Lembramos que a palavra tinha essa propagação pela tradição oral. Uma geração ensinando a outra geração. E aqui, não somente o lavar as mãos, mas diz o texto no versículo 4, que ainda há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. E aí então, eles observavam os discípulos de Jesus juntamente com todos os judeus, e agora eles vão inquirir Jesus.
porque os fariseus e os escribas, eles guardavam a tradição juntamente com os judeus. Então, a pergunta é, por que os discípulos de Jesus não estavam ali guardando a tradição dos anciãos conforme era de se esperar? Eles não viviam nessa prática. E ele pergunta, por que eles não vivem conforme essa tradição e comem com mãos impuras? E aí Jesus fala a respeito de Isaías, que já havia profetizado que os hipócritas faziam assim. Honravam a Deus com os lábios, mas o coração estava longe de mim. E aí essa é uma adoração em vão. Essa é uma adoração que o Senhor não recebe, porque eles estão, na verdade, ensinando interpretações, doutrinas que o homem criou e não o que a palavra diz. Então, queridos, honrar ao Senhor com os lábios não implica que o coração está perto de Jesus. Falar de Deus, dizer que ama Deus, apenas falar, verbalizar, não significa que o coração está próximo ou que o coração está rendido ao Senhor. Há muitas pessoas falando em nome de Jesus e vivendo em nome de Satanás. Por isso há escândalos no meio dito evangélico, por isso há escândalos em pessoas que proclamam o nome de Cristo, mas não vivem de acordo com a palavra que proclamam. E aqui nós estamos, então, sendo intimados pelo Senhor nessa coerência de coração que está aos pés de Jesus e lábios que proclamam essa palavra de uma maneira coerente, em que a prática e o discurso coincidem, onde a teoria e a prática são semelhantes, são iguais. Então, eu aprendo que verdadeira adoração não se dá com palavras. Verdadeira adoração se dá com atitudes, porque a verdadeira adoração, ela tem que ser expressada em atitudes em que o coração está sendo sincero. Porém, nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos medir essas coisas. Mas o Senhor sabe. E aqui, então, ele segue e diz assim, olha, tradições e doutrinas humanas. Irmãos, tradições, doutrinas de homem também não nos aproximam de Deus. Então percebam bem, apenas falar sem o coração estar voltado para o Senhor não faz disso uma adoração, um verdadeiro culto ou uma aproximação de um relacionamento com Deus. Da mesma maneira, seguir a lei e as tradições humanas também não nos aproximam de Deus. Isso não é adoração. Isso não nos traz para perto do Senhor. Então, como que eu traduzo isso? Eu traduzo que usos e costumes não se traduzem em adoração. Há muitas pessoas hoje que estão apegadas à forma. Muitas pessoas estão apegadas aos usos e costumes sem levar em consideração a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro ensino, a verdadeira doutrina. E Jesus começa a resumir todas essas coisas no temor e no amor a Ele. Temor e amor a Ele. Então, queridos, pensa bem, se nós estamos presos à tradição, nós não estamos verdadeiramente voltados para a verdadeira adoração bíblica, de acordo com o texto da palavra. E aqui Jesus então confronta aqueles que cobram uma postura externa, mas não tem o coração, não tem internamente o verdadeiro temor e amor esperado daqueles que estão na presença de Jesus. Então, Jesus diz assim, rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Volto a dizer, mais uma vez,
Olha, guardar tradições humanas não faz com que nos aproximemos de Deus. O que nos aproxima de Deus é um relacionamento sincero, um coração puro e a obediência às Escrituras. Por isso é que Jesus estava dizendo ali, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Olha bem, a tradição do homem aqui na época, de fariseus e escribas, estava sobrepujando, estava prevalecendo em relação ao mandamento de Deus, aos mandamentos do Senhor. Porque ele diz assim, porque Moisés disse, honre seu pai e sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. O que eles estavam ensinando? Que vocês podiam fazer com que alguém honrasse o seu pai e sua mãe somente se quisesse ajudar, como corbão, isso se tornaria uma oferta agradável a Deus. E a palavra de Deus não diz isso. Diz assim, isso, quando vocês ensinam, vocês estão dispensando de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e da sua mãe. Então, eles estavam o quê? Invalidando a palavra. Mas eles praticavam algo que eles invalidavam, mas cobravam algo que deveria ser de acordo com a palavra. Percebam a incoerência desses fariseus e escribas. Queridos irmãos, Jesus não negociava com esses princípios. Porque aqueles homens estavam desobedecendo ao Senhor em detrimento da obediência a Deus. Então nós precisamos nos pautar naquilo em que a palavra de Deus nos diz. Primeiro, a obediência ao Senhor. E nesse aspecto, então, nós precisamos nos voltar para essa palavra. Mas antes disso, o nosso coração precisa ter interesse nessa obediência. Se não temos coração para a obediência, o que adianta obedecer externamente? Quem não tem o coração em Jesus está sempre aproveitando uma oportunidade de aproximação para criticar o Evangelho. Então vamos lá. Fariseus e escribas não tinham amor a Cristo, não eram servos de Jesus, eram aqueles que cobravam que a lei fosse cumprida. Mas eles estavam aqui se aproximando de Jesus. Quando nós nos aproximamos de Jesus, nós precisamos nos aproximar dele para reverenciá-lo, para aprender de Jesus e não para criticar Jesus. Quando nós nos aproximamos de Jesus, e hoje há os fariseus e escribas que eu costumo dizer que são da pós-modernidade. Tem pessoas que estudam a palavra de Deus para tentar combatê-la. Tem pessoas que querem se dizer entendidas para confundir os mais simples nessa fé. Por isso que nós temos o dever, nós temos a obrigação de estudar essa palavra, de estarmos conscientes dela, para que a nossa fé não seja abalada. Então, naquela época existia esse tipo de gente, mas hoje existe também pessoas que até estudam a palavra para argumentar, para tentar achar desculpas para não seguir a Jesus. E começam a apontar erros, e começam a apontar o defeito das pessoas. E se esquecem que Jesus veio realmente para aqueles que eram perdidos. Se esquecem que Jesus veio para os doentes. E quando nos encontramos com Cristo, o Espírito Santo nos renova, nos transforma e nós somos sarados. Não somos perfeitos. As cicatrizes permanecem, porém sem dor. Porque o Espírito Santo de Deus nos transforma. Então, em primeiro lugar, quem não tem coração em Jesus está sempre aproveitando uma oportunidade para perverter, para criticar, para perverter os ensinamentos de Cristo. Esse é o primeiro aprendizado. Aproxime-se de Jesus para conhecê-lo. Aproxime-se de Jesus para adorá-lo. Aproxime-se de Jesus porque Ele é o nosso Salvador. Aproxime-se de Jesus porque nele se encontra o caminho da vida eterna. Porque ninguém vai ao Pai, ou melhor, ninguém vem ao Pai, como ele mesmo disse,
se não for através dele. Então, de que maneira você tem se aproximado de Jesus? De que maneira você tem observado as pessoas se aproximando de Jesus? Não critique o Evangelho. Não critique as pessoas. Ame-as. Exorte-as de acordo com a palavra de Deus, mas em amor, para que, aonde houver engano, tudo seja restaurado pelo poder de Deus. Outra questão que eu aprendo aqui é que tradição e exterioridades não nos aproximam de Deus, porque tudo é fachada. É exatamente isso aí, é fachada. Fazer coisas para Deus, qualquer um pode fazer. A questão é se o nosso objetivo principal está no louvor de Deus, está no amor a Deus. Fazer para Deus, qualquer um faz. Mas nós não podemos nos enganar. Há pessoas que acham que estão fazendo coisas para Deus e que por isso são dignas dele. Há pessoas que acham que estão fazendo coisas para Deus, então por isso são espirituais. Em momento nenhum a palavra de Deus nos diz isso. Mas há aqui uma observação a respeito dessas exterioridades. Porque nós não podemos fazer sem estar com o coração ali. Não podemos fazer de uma maneira incoerente. Às vezes estamos próximos de Jesus, como os fariseus e escribas, que por não conhecerem a Jesus, não sabiam que ele já conhecia-lhes o coração e os pensamentos. É isso aí, queridos irmãos. O nosso Deus conhece os nossos pensamentos, o nosso Deus conhece o nosso coração e conhece a nossa motivação. E aqui Jesus ainda, além de repreendê-los, ainda diz assim, olha, não façam isso, não pervertam o mandamento de Deus em prol da tradição. A lei ou a tradição dos homens ou a tradição familiar não podem sobrepor o que a palavra de Deus nos ensina. Exato. A lei, nem o que você aprendeu do seu pai ou da sua mãe, ou de qualquer pessoa que tenha lhe ensinado alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, pode prevalecer na sua vida. Para isso, o conhecimento dos mandamentos do Senhor não pode ser desprezado. Queridos irmãos, eu estimulo a vocês nesse momento a buscarem em Deus todas essas respostas, a estudarem a palavra do Senhor. E tudo que vocês receberem como ensinamento, que vocês passem pelo crivo dessa palavra. Eu me lembro, há mais de 15 anos, em todas as vezes que um determinado pastor pregava, a ênfase que ele dava de a igreja aprender a palavra. Ele dizia, você tem que orar, mas você tem que ler a palavra. E você precisa aprender da palavra. E assim hoje eu repito para os irmãos, nós precisamos aprender da palavra. Aprender da palavra não é recitar um versículo fora do seu contexto. Aprender da palavra é ter a base do ensinamento em que ela nos conduz. Não é ser um expert, mas manejar bem essa palavra, saber o que o Evangelho nos ensina, para que a gente não seja enganado. E principalmente, para que o nosso coração se interesse em fazer o que é certo da maneira de Deus. O povo brasileiro gosta de dar jeitinhos. É verdade, o povo brasileiro é conhecido como o povo do jeitinho, né? Vamos dar um jeitinho? O jeitinho não é americano, o jeitinho não é italiano, o jeitinho ele é brasileiro. E a gente é bom nesse negócio. Porém, nós não podemos negociar com esses princípios. Quando a pessoa não teme de fato ao Senhor, ele sempre terá uma desculpa
para ajeitar um determinado assunto ou um determinado valor de acordo com a sua forma de pensar. Olha o perigo que nós corremos. Acostumados a dar jeitinhos e achar que é normal, muitas vezes nós costumamos fazer ajustes a nosso favor. Achar que a palavra não é exatamente daquele jeito, que a gente pode abrir aqui um parêntese para acrescentar ou mudar aqui alguma coisa, para que, afinal de contas, esse evangelho fique mais palatável, que a gente possa degustá-lo melhor, para que ele não desça arranhando na nossa garganta, nem tampouco fique incomodando os nossos pensamentos. Deixa o Espírito Santo de Deus agir, e aonde ele ministrar no seu coração, você transforma para a glória de Deus, se você ama Jesus. Então, quando uma pessoa não teme ao Senhor, ela terá sempre argumentos para justificar as suas falhas, os seus erros e condenar a palavra. Da mesma maneira, muitas pessoas que não temem ao Senhor estão sempre observando os servos do Senhor para apontar os dedos, para criticar e exercer um juízo de valor de forma a denegrir a imagem da pessoa, mas atacando a Deus no fundo. Porque não conseguem se render ao Senhor, porque ficam incomodadas na sua soberba, ficam querendo dirigir a própria vida e para isso ficam buscando nas pessoas falhas para dar desculpas de não virem para o Senhor Jesus. Muito possivelmente você conhece alguém assim. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor, essa palavra que está sendo pregada, ela é absoluta. E o Senhor Jesus não negociou com os princípios dela. O Senhor Jesus foi fiel aos valores eternos do Pai. Nós também devemos, queridos irmãos e irmãs, ser fiéis, buscar essa fidelidade. Nem que seja dizendo, confessando para Deus, Senhor, eu não sou capaz, me perdoa. Senhor, por favor, me ajuda nisso, porque eu não estou conseguindo sozinho. Eu sei que a sua palavra está aqui. Eu sei que eu devo fazer, mas eu não tenho conseguido, mas me ajuda porque eu quero acertar. Portanto, queridos, a verdadeira adoração é aquela que sai do nosso coração e não é feita por ritos, não é feita por tradições, nem por práticas infundadas na palavra, mas provém de um coração que teme ao Senhor e por isso o adora. Então, se você é um verdadeiro adorador do discurso à prática, ou melhor, se você deseja isso para a sua vida, não apenas discurse, mas pratique. Para praticar, você precisa aprender. Para aprender, você depende do Espírito Santo, mas também da sua dedicação e esforço pessoais. Como você tem agido nesse sentido? Você tem se esforçado? Eu quero dizer a você que está me ouvindo nessa hora, Deus vai sempre premiar o nosso esforço. Vou repetir isso. Guarda isso para a sua vida. Se você se esforça e o que você faz está de acordo com a vontade de Deus, Ele vai te abençoar. Que palavra que o Senhor nos dá. Deus se alegra com aqueles que têm um discurso coerente com a sua prática. Deus principalmente se alegra com aqueles que fazem da sua adoração o resultado do temor e do amor ao Senhor. E nesse aspecto, a Igreja do Senhor Jesus não pode errar. Nesse aspecto, o Senhor está nos aguardando para que juntos, a Igreja como corpo de Cristo, você na individualidade, na dependência do Espírito Santo, possa prestar a Ele a sua verdadeira adoração, não através da tradição, não através de exterioridades, mas sim através de um coração sincero. Que o Senhor então te abençoe e que possamos, como Igreja do Senhor, abençoar outras vidas vivendo de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com preceitos
e tradições dos homens. Que o Senhor então nos abençoe e que possamos caminhar em unidade, obedecendo ao Senhor, observando a palavra e sendo observados pelas pessoas para dar a nossa adoração e o testemunho de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar nesse momento. Pai, nós te louvamos, bendizemos ao Senhor, quando mais uma vez a tua palavra está aqui nos confrontando através do teu Espírito. Abençoa o teu povo, Pai, a serem regidos pelo amor, pela adoração e não por exterioridades, não por tradições, não por ações mecânicas, mas que possamos fazer tudo de todo o coração para o Senhor. Nós te louvamos, agradecidos, e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esses links que vocês têm recebido. Nós temos uma ferramenta fantástica que é a internet. Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas já pensou se cada um que está ouvindo esta palavra compartilhar para 5, pelo menos, não cristãos, cada pregação, aonde a palavra de Deus pode chegar? Quem sabe Deus não quer usar a sua vida nesse sentido. Escolha 5 pessoas que você conhece, que é do seu relacionamento, envie uma mensagem de carinho e passe o link compartilhando a palavra do Senhor. E assim nós estaremos cumprindo a vontade de Deus. Um grande abraço, fique na doce paz do Senhor Jesus.